Graça e paz, amados irmãos, é uma alegria estarmos juntos novamente, que a bênção do Senhor, a misericórdia e a graça de Deus e a paz estejam sobre todos os irmãos. Novamente uma alegria muito grande estarmos juntos diante da palavra de Deus. Estamos num terreno santo, estamos num terreno, amados irmãos, do Evangelho da graça de Deus. E nós não queremos sair de lá. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos diante de ti com temor e tremor, Pai. Que a tua palavra venha não da sabedoria do homem, mas venha no teu poder. Que o Senhor realmente possa falar poderosamente em nossas vidas. E que possamos, pela tua imensurável graça, te glorificar, regozijar, nos alegrar e descansar na suficiência da obra de Cristo naquela cruz. Visita cada irmão, aqueles que estão desalentados, desanimados, aqueles que estão a ponto de desistir. Visita poderosamente com teu Espírito, Senhor. Aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes espirituais e fisicamente. Nós clamamos, Senhor, pelo teu corpo. Te agradamos, Senhor, por teus filhos. Te clamamos, Senhor, por todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e sabemos que o Senhor tem, e que possamos descansar nas misericórdias que o Senhor tem renovado a cada manhã, e na grande fidelidade tua para com todos nós, e para com teu próprio nome e tua própria palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós gostaríamos de abrir Hebreus, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18, vamos trazer princípios para a nossa vida. E nós queremos falar nessa noite sobre essa tão grande salvação, que muitas vezes nós temos perdido de vista, porque a nossa vista, porque muitas vezes nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso coração, tem se encharcado de coisas desse mundo, notícias desse mundo, desastre desse mundo, tem se encharcado de morte, infelicidade, tristeza, e isso é real. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos e nós temos uma tão grande salvação em Cristo Jesus, que nenhuma morte, nenhuma tempestade, nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nem seres do céu, da terra, nem profundidade, nem altura, nem comprimento, nem largura, poderá nos separar, amados irmãos, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa salvação plena e poderosa e eficaz, nós precisamos fincar os pés nela. Nós não temos outra esperança. Mas o povo de Deus, aqueles que nasceram de novo, que realmente são filhos de Deus, porque ganharam a natureza do seu Pai, através da obra do seu Filho, pelo poder do Espírito Santo de Deus, agora é um povo eleito, é um povo santo, é uma raça eleita, é um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nós não éramos povo, estávamos sem Deus, sem esperança, sem Deus no mundo, não fazíamos parte da aliança, mas agora em Cristo Jesus, pela cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, agora somos povo de Deus, família de Deus, filhos de Deus. Nós temos um irmão mais velho, perfeito, pleno, poderoso, como homem e como Deus, onde Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, e Ele deve ser o nosso alvo, Ele deve ser nossa meta, Ele deve ser nossa obsessão, porque todas as outras coisas serão ajustadas, se Cristo realmente, através do Espírito Santo de Deus, esteja no governo das nossas vidas, governo das nossas famílias, no governo da Assembleia, no governo, amados irmãos, onde nós trabalhamos. Se nós estamos sob o seu governo, todas as coisas serão ajustadas de acordo com o pensamento,
de acordo com os caminhos dos céus em nossa vida. Nós precisamos entender, amados irmãos, que agora, em Cristo Jesus, Deus nos desenraigou desse mundo. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós vivemos uma outra realidade. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a palavra de Deus, Jesus orando lá em João 17, mas livra-os do maligno. E ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar é separar. Separar de tudo aquilo que é do mundo. Separar de tudo aquilo que não confere com Deus. Separar de tudo aquilo que é carne. Separar de tudo aquilo que é terreno. Separar de tudo onde o inimigo está imperando, fazendo o seu trabalho. E onde muitas vezes nós estamos distraídos, dormindo. Mas a palavra de Deus diz, é hora de acordar do sono, vai alta a noite, mas o dia já está raiando. Revistamo-nos de Cristo, deixemos das obras da carne e revistamo-nos de Cristo. Amados irmãos, nós precisamos estar voltados plenamente para a palavra de Deus. Por isso, essa carta aos Hebreus, esses irmãos que eram judeus, que conheceram Cristo, foram libertados por Cristo, ganharam um novo nascimento. Mas, meus amados irmãos, as dificuldades, as tribulações, as perseguições, e aqueles que também introduzem no meio do povo de Deus, tentando trazer para o judaísmo. Hebreus vai dizer, amados irmãos, que Cristo Jesus é maior que os anjos, é maior que Arão, é maior que Josué, é maior do que Moisés, ele é maior que tudo. Ele vai dizer que Jesus Cristo, ele tem uma plena e poderosa salvação. Ele vai dizer que, amados irmãos, que aquela salvação que foi dada no Velho Testamento, e foi dado tirando o povo do Egito, por esse poderoso sangue de Jesus na porta. Quando João vê Jesus, ele disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De um modo único, eficaz, pleno, eterno, perfeito, sem retoque, insubstituível, imutável, que nós precisamos, amados irmãos, nos apoiar. E quando nós olhamos aqui em Hebreus, tem tantas coisas maravilhosas. No capítulo 1, amados irmãos, fala da plena divindade de Jesus. Ele fala dele como o Filho. E as 7 glórias de Jesus, está no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Quando você vai no capítulo 2, amados irmãos, vai falar dos filhos, que somos nós. Mas também vai falar da humanidade de Jesus. Mas também vai falar, amados irmãos, essa carta. É uma carta de nos firmarmos na palavra de Deus. Mas também, amados irmãos, é para também nos exortar. É uma combinação de ensino e exortação. É a combinação de ensino e encorajamento. Exortação de ensino e advertência. Porque nós não podemos, amados irmãos, negligenciar essa tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, além da restauração, há exortação, há encorajamento, para que nós tenhamos uma visão única. Por isso, amados irmãos, que a carta fala da glória da carreira cristã, e os seus perigos na carreira cristã, e também os desafios na carreira cristã. Amados irmãos, como nós precisamos nos apegar cada vez mais à obra poderosa que Cristo fez naquela cruz. Como nós podemos cada vez mais nos apegar, fixar, considerar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse mundo sem esperança, onde nós vemos, amados irmãos, só tristezas, onde nós vemos desencorajamentos, onde nós vemos falta de esperança, onde nós vemos o mundo dizendo que não tem saída. Para os filhos de Deus, amados irmãos, nós vivemos nesse mundo, mas nossa âncora segura está no céu. Nós vivemos nesse mundo, mas aguardando a vinda do nosso Senhor. Nós vivemos nesse mundo, mas somos filhos de Deus, família de Deus. E Deus preza, preserva, Deus guarda,
Deus sustenta, Deus provê para os seus filhos uma caminhada, não ausência de dificuldades e obstáculos. Muito pelo contrário, a Bíblia diz: no mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Importas, com muita tristeza e tribulações, entrar no reino de Deus, diz lá em Atos. Sim, amados irmãos, o caminho é estreito, é verdade. As feras estão de todo lado, é verdade. Mas o caminho é rocha segura. O caminho é Cristo. E nessa pedra, amados irmãos, tristeza, tribulação, angústia, morte, seja o que for, poderá soprar sobre nós, mas ela jamais seremos abalados, porque estamos sob a rocha, estamos sob a poderosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. É intocável aquilo que Cristo fez. Não tem como recuar, por mais que muitos querem. Porque esse caminho é um caminho, amados irmãos, onde nós precisamos aprender a viver no Santo dos Santos. Porque no Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, por todo o povo. E ele entrava, tinha que ir aspergindo aquele sangue. Amados irmãos, o véu já rasgou. A carne de Jesus Cristo foi rasgada naquela cruz. E o Santo dos Santos foi escancarado para os filhos de Deus. E ele diz: tende por intrepidez entrar no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Graças a Deus, eu e você podemos entrar lá. O sacrifício já foi feito, o sangue já foi derramado, nossos pecados foram perdoados, foram lavados no sangue de Jesus. Fomos resgatados pela graça e misericórdia de Deus. Agora nós podemos viver diante do nosso Pai, diante do nosso Senhor. Nós não precisamos de um intermediário humano. Nós temos o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único mediador. E nós temos o Espírito Santo de Deus, que ora através de nós, porque nós não sabemos orar muitas vezes como convém, porque ele ora de acordo com a vontade e a mente de Deus. Qual nós precisamos ganhar, amados irmãos, essa dimensão celestial. Por isso esse texto tão maravilhoso, nós vemos aqui, Hebreus capítulo 1, do 1 até o 10, 8, fala dessa visão celestial. Do 10 até o 13 final, fala da nossa vocação celestial. Nós precisamos ver que nós temos, amados irmãos, um modo de andar, de correr pela fé em Cristo Jesus. E não tem outro jeito. Porque o único modo de agradar a Deus é fé. É impossível agradar a Deus sem fé. É aqueles que se chegam a Ele, devem crer que Ele existe, Ele é verdadeiro, Ele é real. E Ele é lutador, galardador para aqueles que o temem. Que necessidade nós temos em tempos de tanta, amados irmãos, de tanto desespero. Que necessidade nós temos momentos onde tantos não podem se reunir, onde tantos, amados irmãos, estão desistindo, estão buscando outros recursos, estão saindo do Evangelho da graça de Deus, onde tantos, amados irmãos, estão esfriando na fé, onde tantos estão buscando em homens soluções para suas vidas. Amados irmãos, o que o mundo necessita chama-se vida, a vida de Cristo, a vida de ressurreição. E o que eu e você precisamos, amados irmãos, sabe o que é, amados? Sermos conformados à sua morte, à sua ressurreição e o seu sofrimento. E termos uma obsessão, uma meta, um objetivo, um alvo definido em nossas vidas, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos esse texto, amados irmãos, nós vemos várias vezes Deus dizendo: aproximemos, acheguemos, firmes, para permanecer firme, inabalável, diante de toda circunstância. Nós temos uma vocação celestial, uma casa espiritual, companheiros de Cristo nessa jornada. Nós temos descanso em Deus e somente em Deus. Quando nós pegamos a palavra de Deus e nós cremos nela, associamos com a fé, nós ganhamos descanso no Senhor.
Amados irmãos, quantas vezes a palavra de Deus fala sobre descanso? Jesus mesmo disse, amados irmãos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas. Mas também para aquele que está perdido, a Bíblia diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso quer dizer descanso, através da obra de Cristo em nossas vidas. Quando nós lemos, amados irmãos, quantas vezes diz, considerai, são apelos para a minha vida e sua, aproximemo-nos, fiquemos firmes, consideremos, nós estamos em época de ponderar, colocar na balança, onde o prumo é a palavra de Deus, onde o único norte é a palavra de Deus. Nós precisamos aprender, amados irmãos, a cortar certo a palavra de Deus, ser servo do Senhor que maneja bem a palavra da verdade, cortar bem a palavra da verdade, porque quantas palavras têm sido incluídas, quantas palavras têm sido distorcidas, quantas mensagens, amados irmãos, inclusive essa, você tem que colocar à luz da palavra de Deus, para que eu e você não sejamos enganados. Mais do que nunca nós precisamos ser como os bereanos, eles ouviam a palavra de Deus, chegavam em casa e iam confirmar. Talvez o maior problema do povo de Deus chama-se ignorância, minha e sua. Errais não conhecendo as escrituras do poder de Deus. Amados irmãos, Deus deixou a sua palavra. A sua palavra é santa, imutável, perfeita. E nós não temos outro. A palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda a boa obra. Amados irmãos, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. Será que nós temos firmado nela? Por isso, que aqui a carta, no capítulo 2, ele diz assim, por esta razão, qual a razão? Porque no capítulo 1 vai falar da divindade de Cristo, vai falar das 7 glórias de Cristo, vai dizer, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, os pais, pelos profetas. Amados irmãos, tudo que foi falado no Velho Testamento, todas aquelas figuras, todos aqueles tipos, amados irmãos, Deus estava falando com o seu povo, falando de uma visão futura, que é a realidade, que é Jesus Cristo. Todos aqueles animais, aquela nuvem, aquele fogo, a pedra, a água, o pão que desce do céu, todos, Canaã, estão falando de uma realidade celestial em Cristo Jesus, e somente em Cristo Jesus. Por isso ele diz agora, nesses últimos dias, nos falou no Filho. Qual é a voz de Deus para mim e para você? O Filho. Lá em João, capítulo 1, João capítulo 1, outras glórias de Cristo, tremenda, maravilhosa, que diz aqui, João capítulo 1, de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio quer dizer na eternidade. Qual é o princípio de Deus, você sabe? Eu não sei, eu só sei que é a eternidade. Cristo estava na eternidade, agora Cristo está entrando no tempo, porque ele vai se encarnar, e a Bíblia diz assim, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a vida estava nele. Amados irmãos, nada que o homem possa fazer pode lhe trazer vida, pode trazer vida biológica, mas uma vida separada totalmente de Deus é morte. Vós estavais mortos nos vossos delitos e pecados. A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. E a pior circunstância da pessoa é estar separado de Deus, não ter vida. Por isso a palavra de Deus diz, vós estavais mortos, vossos delitos e pecados, eu vos dei vida. Vida!
eterna. A vida é uma pessoa, é Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem a vida, mas Ele é a vida. Só quem é a vida pode dar vida. Aí diz o versículo 11: veio para o que era o seu, e os seus não o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que creem no seu nome. Mas irmãos, ser filho de Deus não é uma decisão qualquer. Ser filho de Deus não é levantar uma mão e aceito isso, aceito aquilo. Não, mas irmãos, ser filho de Deus, a fonte é Deus. Tudo começa em Deus. Nunca, nada começa no homem. É Deus descendo para buscar o homem. É o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Se não há convencimento do Espírito Santo, ninguém vai enxergar quão pecador é, e quão perdido está, e que condenação ele tem, e que vida, e que morte eterna ele terá. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa, e ele continua dizendo: aos quais não nasceram, não foram gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Nasceram dentro de Deus, antes da fundação do mundo. Ele já nos elegeu antes da fundação do mundo. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João, testemunho a respeito dele, exclama: este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Por isso que é o evangelho da graça de Deus. É graça de Deus dando e fazendo tudo a quem não merece absolutamente nada. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Amados irmãos, a lei era terrena, era santa, sim. No Velho Testamento as bênçãos eram terrenas, finitas e visíveis. Agora preste bem atenção, amados irmãos. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, graças a Deus, que veio a graça e a verdade. Se Deus mostrasse a verdade de quem eu sou e você sou, sem a graça, nós vivíamos totalmente desesperados, consumidos. Mas Deus falou: aqui tem graça, eu vim cheio de graça e de verdade. E diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus veio revelar o Pai. Essa grande, desde o velho, na eternidade, no pensamento do Pai, compartilhado com o Filho e o Espírito Santo de Deus, de ter uma família, filhos parecidos com Jesus. Quando Deus fez o homem, o Ed fez imagem e semelhança dele. Mas, amados irmãos, aquele homem tinha a árvore da vida no meio do jardim. E ele poderia comer, e viveria eternamente, e ganharia dimensão de filiação plena de Deus. Mas ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. A verdade é que Satanás venceu o homem ali, ele desobedeceu, e nós sabemos toda a trajetória do homem, porque a Bíblia diz: no dia que comerdes você vai morrer. E o homem morreu, foi separado de Deus, e ele morreu fisicamente, espiritualmente ele estava morto. Agora o homem é um homem que está na carne, seguindo o seu coração corrupto, diz a palavra de Deus. Então nós tínhamos o inimigo, Satanás, depois a carne e o mundo. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, que toda a história do Velho Testamento, todas elas estavam apontando para aquele que é o Deus da glória, o Deus encarnado, Jesus Cristo. Quando Satanás fez aquela lambança lá e Adão simplesmente aceitou, negligenciou a palavra de Deus, ele se apartou da palavra de Deus, ele deixou de lado a palavra de Deus, ele foi pela sua própria vontade, seu próprio desejo, seu próprio coração, sua própria mente, seus próprios olhos, seus próprios ouvidos, e deixou completamente a palavra de Deus.
Amados irmãos, preste bem o que aconteceu com tudo o que aconteceu lá. Mas Deus, pela sua imensurável graça, ali lhe matou um cordeiro e já cobriu eles, Adão e Eva. Porque, amados irmãos, ali você já tem uma colocação tremenda de quem é esse cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos traz uma plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. Lá em Gênesis, capítulo 3, nós temos lá a colocação tão tremenda, amados irmãos, da palavra de Deus. Porque ali nós temos, amados irmãos, o cordeiro anunciado. Deus já anunciou o cordeiro. No Êxodo 12, nós temos o cordeiro tipificado, onde passou no umbral da porta aquele sangue. Mas quando nós vemos Isaías 53, nós temos o cordeiro profetizado, que ele levaria sobre ele todas as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, que grande salvação é essa, tremenda, amados irmãos. Mas a tipologia acabou, quando João viu o cordeiro, viu Jesus, disse: este é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro anunciado, cordeiro tipificado, cordeiro profetizado, agora é o cordeiro realizado, ele está ali, é Jesus Cristo. Mas também nós temos o cordeiro crucificado, e nós temos o cordeiro ressuscitado, e agora nós temos o cordeiro de Deus assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, exaltado, porque ele triunfou, ele trouxe uma grande salvação para mim e para você. Nós não podemos sair disso, amados irmãos. Por isso essa carta, ela tem essas exortações, mas também ela tem um ensino, ela tem encorajamento para mim e para você. No capítulo 2 ele vai dizer assim: por esta razão que já falamos, importa que nos apeguemos com o quê? Com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviamos. Amados irmãos, quais são essas verdades ouvidas? Está no capítulo 1 em toda a Bíblia. Essa verdades ouvida que fala do evangelho da graça de Deus. Essa verdades ouvidas que Paulo vai dizer que evangelho é esse, 1 Coríntios, capítulo 15. Ele vai dizer: olha, este é o evangelho. Irmãos, venha lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei. Isso é um fato imutável, amados irmãos. O que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Amados irmãos, este é o evangelho. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem encarnação de Cristo. Não existe evangelho sem a crucificação de Cristo. Não existe evangelho sem a morte de Jesus. Não existe evangelho sem o sepultamento de Jesus. Não existe evangelho sem a ressurreição de Jesus. Não existe evangelho sem a exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em Gálatas. Também aqueles irmãos da Galácia estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Aqueles irmãos da Galácia, como hoje, amados irmãos, quantos símbolos judaicos nós vemos hoje nas assembleias. Todas elas são sombras. Nós estamos nos apegando à sombra e não à realidade que é Cristo Jesus. Todos os símbolos judaicos, todas as peças judaicas, todas as coisas que pego no Velho Testamento, trazendo que isso vai te abençoar. Preste bem atenção, isso é uma falácia. Isso daí é filosofia, é misticismo, é legalismo, é judaísmo, são sombras da realidade, e a realidade é a Cristo. Nos apeguemos a Cristo e somente em Cristo. E fora de Cristo, tudo que está fora de Cristo, perdeu-se a realidade. Porque eram sombras, o que é real é Cristo. Amados irmãos, preste bem atenção, olha o que diz a palavra de Deus, Paulo falando para aqueles irmãos. Ele diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho,
Você está vendo, amados irmãos? Você quer ver mais um pouquinho o que a palavra de Deus diz? 2 Coríntios. Preocupa não, irmãos. A palavra de Deus, nós perdemos um monte de tempo com tanta porcaria, esquecemos da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 10, 11. Olha o que Paulo fala. Ele diz assim: quisera eu que suportasses um pouco mais a minha loucura. Qual é a loucura de Paulo? O evangelho das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. A loucura de Paulo é a obsessão de Paulo, era Cristo, porque o evangelho de Deus é Cristo. Evangelho é boas novas. Não existe boas novas se não for Cristo. Todas as colocações que dizem que é boas novas para você, isso vai fazer isso para você, vai melhorar você, vai fazer isso em você, são enganos. A voz de Deus é o seu Filho. O que Deus tinha para falar para mim e para você está no seu Filho. Fora do seu Filho é engano. Quantos enganam, amados irmãos? Agora preste atenção no que Paulo diz. Olha o que Paulo diz, ele continua. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amados irmãos, perdemos a realidade que somos o corpo de Cristo, somos a noiva de Jesus. E como a noiva de Jesus, ele anseia, ele se prepara, ele aguarda, ele vigia, está atento para a vinda do seu noivo, está se vestindo à semelhança do seu noivo, para que quando o noivo chegar, nós seremos plenamente semelhantes a ele. Paulo está dizendo, eu zelo por vocês. Por quê, amados irmãos? Porque do mesmo modo que Eva foi tentada lá no Éden, ele diz assim, mas receio, eu me preocupo, eu vejo perigo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, com a sua arma, com seus ardis, com o seu engano, assim também seja corrompida a vossa mente, amados irmãos. É destruição da vossa mente, corrupção, perigo. E assim se aparte, desvie, deixe de lado. Sabe o que, amados irmãos? A simplicidade e pureza devidos a Cristo. Amados irmãos, pureza é sem mistura. E a simplicidade fala de um olhar único, de uma pessoa única, onde nossos olhos sejam únicos. Mateus diz assim, se os nossos olhos foram bons, se eles foram simples, olhar uma só coisa, todo o nosso corpo será curado. E esse objeto, esse objetivo é Cristo. Deus não tem nada para você, a não ser através de Cristo. Deus não pode te salvar, a não ser através de Cristo. Por isso, falar em Deus e não falar em Jesus Cristo, amados irmãos, você está falando uma coisa totalmente incompleta, não bíblica. Porque Deus salva você e eu através da obra de Cristo naquela cruz, no poder do Espírito Santo de Deus. Aquele que não nascer da água do Espírito, é da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é o verbo, é o Logos, é o próprio Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Paulo vai dizer assim, se na verdade alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, ou evangelho diferente que não temos abraçado, a este de boa mente vocês estão tolerando, estão minando a verdade. Vai minando a verdade. É um Jesus sem Cristo, é um Jesus sem cruz. Então, amados irmãos, Paulo continua dizendo em Gálatas, por isso é plena e poderosa salvação, amados irmãos. Ele diz assim, preste bem atenção, irmão. O qual não é outro, diz assim, na graça para com outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos
prega um evangelho que vai além do que nós temos pregado, seja anátema, maldito. Amados irmãos, quantas pessoas estão dizendo hoje que um anjo está me dizendo, um anjo está me dizendo, um anjo está trazendo uma nova mensagem, uma nova visão. Não, amados irmãos. A única visão, a única mensagem é Cristo, porque Ele é a grande salvação que eu e você podemos ter. Fora dele não há. E ele diz assim: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja maldito. É Cristo e mais alguma coisa, é maldito. Você precisa de Cristo e mais alguma coisa. Você precisa de Cristo e um objeto. Você precisa de Cristo e fazer isso, fazer aquilo. Não, amados irmãos. Preste bem atenção. A palavra de Deus: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, vos aliviarei, darei descanso da salvação. Vinde a mim, e depois tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso, humilde de coração, e tereis descanso para vossas almas. É Ele, é nele, através dele, por meio dele, para a glória dele, somente nele, amados irmãos. Fora dele é engano. Então o que ele vai dizer aqui é Hebreus 2. Ele vai dizer: olha, por essa razão importa que nos apeguemos, agarremos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você quer saber a verdade, você tem que ler a palavra de Deus, tem que estudar, tem que meditar. Amados irmãos, a palavra de Deus é como o boi, como o carneiro. Você pode comer, ouvir um monte de mensagem, um monte de coisa, mas se você não parar para ruminar, meditar, orar, pedir que o Espírito Santo esclareça, dê visão, ilumine nossos corações, para podermos compreender a grandiosidade de Jesus Cristo. Aí sim, amados irmãos, depois de ruminar, nós vamos comer novamente. E isso vai fortalecer, vai dar crescimento, vai dar para nós, amados irmãos, amadurecimento. Fora disso, amados irmãos, é um monte de letras e palavras na nossa mente. Mas os corações estão vazios. Os corações estão divididos. Os corações estão ouvindo outra coisa, não o Evangelho de Cristo. As pessoas estão crendo em revelações fora da palavra de Deus. Você vai dizer: Oswaldo, você não crê na revelação da Bíblia? Claro que eu creio. Sem a revelação de Deus não existe. E vou dizer outra coisa, amados irmãos. Sou pentecostal, somos pentecostais, porque sem Pentecostes a cruz não tem a finalidade. A cruz de Cristo mais um Pentecoste, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, o céu na terra. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele vai dizer: para que dela jamais nos desviemos. Amados irmãos, agarrar é voltar a mente. Senão nós vamos ficar à deriva. É como um barco à deriva, um barco sem bússola, um barco sem comandante. É como se nós pegássemos alguma coisa e colocássemos no bolso furado. É como se eu pegasse um copo de água, um copo furado, colocasse água dentro, vai escoar, vai passar. Se nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, presta atenção, são verdades ouvidas, verdades. Verdade só tem uma: Cristo. Por isso nós temos o Espírito da verdade, amados irmãos, que confere tudo que é de Cristo, para a glória de Cristo. Bendito Espírito Santo, que confere a verdade para mim e para você, e revela a verdade em nossos corações, e vai dando a dimensões cada vez maiores da grandiosidade do nosso Senhor, da beleza de Cristo, da formosura de Cristo, e nos apegamos a Ele, e podemos dizer: eu sou do meu amado, e Ele é meu. Oh, aleluia, glória ao Senhor. Que Deus me dê mais dimensão da verdade de Cristo, para mim e para você. E ele continua dizendo,
é o capítulo dos filhos, fala da sua humanidade, Hebreus 2, ele diz, para que jamais nos desviemos, nos apartemos da simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus. Como que ocorre isso, amados irmãos? Ouvindo não o evangelho da verdade, ouvindo um outro Jesus, um outro Espírito, um outro evangelho, não o evangelho que confere na palavra de Deus a verdade absoluta, a verdade transformadora, libertadora, salvadora e uma salvação plena, espírito, alma e corpo. Que maravilhoso! A salvação de Jesus é plena. Nosso espírito foi salvo, nossa alma está sendo salva e nosso corpo vai ser salvo no futuro, pela graça e misericórdia de Deus. E ele continua dizendo, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjo, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Prestem bem atenção, irmãos. Como escaparemos nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação? É uma pergunta. Não pense, amados irmãos, que Deus é amor, sim. Deus é justo, sim. Deus é santo, sim. Mas Deus é fiel. E Deus é justo. A própria negligência, desviar-se, apartar-se, ou errar o alvo, ou menosprezar a palavra de Deus. Toda vez que você quer ouvir outras coisas que não conferem com a Bíblia, você está menosprezando a palavra de Deus. Em razão da grandeza da graça que é nele oferecido, amados irmãos, a Bíblia é tão clara. Podemos desviar do Deus vivo, capítulo 3, versículo 2, tendo cuidado, irmão, jamais aconteça em haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade e vos afaste do Deus vivo. Vai se afastando do Deus vivo para pegar um Deus morto, para pregar um Jesus sem cruz, um Jesus Cristo sem morte, um Jesus Cristo sem ressurreição, um Jesus Cristo sem exaltação. A palavra de Deus também diz, capítulo 10, versículo 31, cuidado em cair nas mãos do Deus vivo. Também ele vai dizer no 12, 29, ele é um fogo consumidor. Vocês lembram de Sodoma, amados irmãos? Deus julgou. E Deus vai julgar. É o perigo da condenação. Negligenciar a salvação é como uma sentença de morte. Negligenciar essa grande salvação é como uma sentença de morte para nossas vidas, porque não existe absolutamente nada que possa trazer vida para mim e para você. Vida e vida em abundância, vida eterna, a não ser a salvação plena e eficaz na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, através do poder do executor, Espírito Santo de Deus, em nossas vidas. Então ele vai dizer como? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quantas pessoas estão negligenciando? Quantas pessoas estão achando que pode ser, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas não tem compromisso nenhum com Cristo, não tem compromisso com a sua palavra, não tem compromisso com os irmãos, não tem compromisso com a igreja de Cristo, não tem compromisso com santidade, não tem compromisso com piedade, não tem compromisso com o governo de Deus da sua vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, no mundo, não tem compromisso, e dizer que é salvo é mentira. Amados irmãos, não se engane. A graça e misericórdia para você. E a salvação de Deus é grande salvação. Ela é plena, poderosa e ela é totalmente eficaz de uma vez por todas.
perigo de ser condenado porque ouve a palavra de Deus, rejeita a palavra do Senhor. A palavra de Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar, mas quem não crê em mim já está condenado. E a condenação é verdadeira, é eterna. Mas também ele fala da exposição da salvação oferecida no Evangelho. Ele vai dizer: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmado pela a que ouviram. Quem começou a anunciar a fonte de tudo é o Senhor, a fonte de tudo é Deus. Quem movimenta para a salvação é Deus, amados irmãos. O homem pecou ali no Éden, quem foi atrás do homem foi Deus. Quem providenciou para o homem ali ser justificado foi Deus. Ele matou um cordeiro, cobriu com a justiça de Cristo. Tudo começa, a fonte é Deus, não é o homem. É inicialmente pelo Senhor, depois pelos apóstolos, foram pregados. Por isso que lá em Atos 2,42 diz: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual a doutrina dos apóstolos? A doutrina do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele não tinha os escritos, ele tinha o que eles tinham ouvido, andado com Jesus, ouvido e visto. Quem é o Senhor e Salvador? Perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. São os 4 pilares da vida da igreja. Mas esses pilares estão sobre o fundamento que é Cristo. Mateus, um rei perfeito. Marcos, um servo perfeito. Lucas, um homem perfeito. João, o Deus perfeito, pleno, Jesus Cristo. Esse é o fundamento, amados irmãos. Ninguém pode lançar um outro fundamento, aquele que já foi posto, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é poderoso para confirmar a ação da sua palavra, no versículo 2, 4, dando Deus testemunho, juntamente com ele, por sinais, prodígios e vários milagres, e por disposição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha os sinais que Jesus fez, os milagres que Jesus fez, só Deus faz isso. Só Jesus Cristo, só um Deus encarnado pode dizer para aquela mulher: eu sou a água viva, se você beber dessa água, você jamais terá sede. Só Jesus pode dizer: se você crer em mim, beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. Só Jesus poderia dizer para aquelas pessoas: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus poderia dizer: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais estará em trevas, terá a luz da vida. Só Jesus poderia dizer: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá. Só Jesus poderia dizer, amados irmãos. Ninguém mais poderia dizer isso, porque Ele é Deus. E Ele veio trazer uma plena e poderosa salvação. Ele veio preencher totalmente todas as nossas necessidades. Sejam espirituais, sejam físicas, materiais, seja de qualquer aspecto. Tudo nós encontramos em Cristo Jesus, na sua salvação plena e poderosa e eficaz. A necessidade de encarnação de Jesus, o versículo 5 diz: pois não há anjos que sujeitou o mundo, o que há de vir sobre o qual estamos falando, não foi a anjo que susteitou o mundo. Essa completa salvação, essa presente salvação, essa gratuita salvação, essa plena e grande salvação. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, e está no Velho Testamento: quem é o homem? Salmo 8. Quem é o homem que dele te lembres, se importes? O filho do homem que o visites? É o Senhor Jesus Cristo. Ele preocupou, ele visitou, ele veio. Por isso, quando Simeão lhe sabia da consolação de Israel, que viria o Messias, e quando ele soube que Jesus havia nascido, estava no templo, ele foi lá, pegou Jesus, levantou e falou: Senhor, agora
pode levar o teu servo, porque ele já viu a salvação. Amados irmãos, o que você tem visto? Pregadores dizendo para você que você tem que fazer isso, fazer aquilo para ser salvo? Que você tem que comprar alguma coisa para Deus te abençoar? Isso é mentira. Nós já fomos abençoados, nós já fomos aceitos. Deus nos elegeu, Deus nos chamou, Deus já nos justificou, nos glorificou. Ele já nos comprou com o seu próprio sangue. Não foi ouro, não foi prata que nós fomos redimidos, mas através do próprio sangue do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amados, o que mais nós queremos? E ainda você está seguindo vozes. Só existe uma voz nesse universo que eu e você precisamos ouvir. A voz do doce Espírito dizendo para mim e para você: ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, ouça. Mas a palavra de Deus tão maravilhosa, ele veio como um homem, capítulo 2, do 5 ao 13, ele sofreu como homem. Amados irmãos, como homem Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo e todos morreram, mas por um só homem, amados irmãos, veio a graça de Deus e todos viveram. Que maravilha esse, amados irmãos. Esse é o homem celestial. Esse é o homem que desce do céu. Esse é o Deus encarnado, que agora ele vem cumprir perfeitamente a obra do seu Pai. E ele traz a missão do seu Pai. E ele cumpre plenamente, como 100% homem, 100% Deus. Esse Senhor Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado. Apocalipse 14 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, na mente de Deus. Porque esse Cordeiro é o Deus encarnado. Ele nasceu pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele foi gerado dentro de uma mulher. Ele foi parto normal. São as crises de Cristo. Ele cresceu, ele teve adolescência. Ele trabalhou. Ele aprendeu a ter uma vida de obediência aos seus pais, cuidar dos seus pais. Ele cresceu em sabedoria e em graça, como homem. E ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu, porque ele sofreu como homem e ele nunca foi desobediente. Amados irmãos, o que Jesus estava fazendo? Está dizendo: agora vocês, como homens, gerados por Deus, filhos de Deus, com a natureza divina, vocês ganharam a capacidade, vocês ganharam a vida de ressurreição, vocês ganharam a minha vida. Por isso vocês podem dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é imutável, amados irmãos. A palavra de Deus diz: fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Amados irmãos, você pode ler Filipenses 2, do 5 ao 10. Ele, quando Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, não da sua divindade, da sua glória. Ele se humilhou, foi servo, encarnou, obediente, foi morte de cruz. Mas Deus o exaltou sobre todos os homens, sobre todas as coisas. E um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Amados irmãos, no que nós temos que nos gloriar? Paulo vai dizer assim: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Aonde nós temos que nos gloriar, amados irmãos? Nós temos que nos gloriar na loucura do Evangelho da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Nós temos que se gloriar em Jesus Cristo, que Ele se tornou para nós justificação, santificação, sabedoria e justiça, para que ninguém se glorie, mas aquele que gloriar, glorie-se no Senhor. Ele é a nossa glória. Olha o que a palavra de Deus diz: fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste, constituíste sobre obras de tuas mãos, todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés.
Você lê o Salmo 110, amados irmãos, por isso que você vê lá em Efésios, capítulo 1, ele faz essa colocação maravilhosa. Ele diz assim: o qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita os lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade e poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Ele é tudo. Esse Senhor, Ele cresceu, sofreu, chorou, foi traído pelos seus inimigos, pelos seus amigos, entrou em agonia, chorou quando viu Lázaro morto e viu o sofrimento de Marta e Maria, ele chorou. Ele chorou quando olhou para Jerusalém, onde mata os profetas, que ele pode trazer a paz, porque só existe paz para aqueles que são reconciliados com Deus. A Bíblia diz: justificados sois mediante a fé, tendo paz com Deus. O único que reconcilia com Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua obra na cruz. Jesus chorou. Eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintainhos, mas vocês não quisestes, vocês simplesmente rejeitaram, vocês não me quiseram. Amados irmãos, não está sendo diferente hoje, não é diferente. Querem um Jesus que não é o Jesus da Bíblia, querem um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, querem uma graça que não é a graça da Bíblia. Ah, amados irmãos, ele diz: eis que a vossa casa vos será deserta. Não é a casa de Deus, porque na casa de Deus, amados irmãos, a igreja de Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Aonde Deus não está, não é a casa dele. Onde seu filho não está, não é a casa dele. Onde seu filho não é pregado, amado, adorado, servido, obedecido, Deus não está. E ele diz aqui em Hebreus: ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não o vemos todas as coisas a ele sujeitas. Porque, amados irmãos, essa salvação, grande salvação, ela tem um passado, Jesus já nos salvou. Ela tem um presente, está nos salvando a nossa alma doente, das nossas afeições doentes, das nossas afeições mundanizadas, do nosso coração comprometido com as coisas que não são de Deus, das nossas mentes que pensam e enchem as mentes daquilo que não é de Cristo, nos conformando à imagem e semelhança de Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós temos que estar olhando para Jesus, nos alimentando de Cristo. Mas Ele salvará o nosso corpo quando Ele vier. Nós teremos um corpo igual de Jesus. Olha Hebreus capítulo 9, amados irmãos, os 3 estágios, tremendo na palavra de Deus, a partir do versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus presente. Agora presta atenção, amados irmãos. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo dos Santos com o sangue alheio, passado, porque ele já entrou, ele já fez. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Todo obstáculo foi removido na pessoa e obra de Cristo.
O resultado, amados irmãos, de haver Cristo assentado naquele trono, a Bíblia diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a sua salvação. Amados irmãos, nós aguardamos a vinda de Jesus. Jesus precisou, amados irmãos, encarnar para restabelecer o domínio que o homem havia perdido no Éden. Do mesmo modo que Adão foi tentado e Eva no Éden, Jesus, depois cheio do Espírito Santo, com 30 anos, ele foi levado ao deserto para o Espírito Santo para ser tentado. Tentado aonde, amados irmãos? Em 3 coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A mesma tentação que Adão teve lá no Jardim do Éden. Mas Jesus não pecou. Jesus diz assim: está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia. Está em Cristo, que Cristo venceu o diabo, a morte. Cristo venceu o mundo, a carne. Jesus venceu o pecado. Está escrito, é um fato, já que aconteceu. Creia nele. E você tem essa grande salvação em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, lá em 1 João, presente, passado e futuro, amados irmãos, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amado irmão, você não pode ser filho de Deus se você não ganhar a natureza de Deus. Você não pode ser da família de Deus se você não ganhar a natureza dele. Os seus filhos é a sua família, porque tem sua natureza, tem o seu DNA. Mas para isso tem que nascer de novo. Agora tem que nascer do céu, nascer do DNA do céu, da natureza do céu, não da natureza de Adão, natureza do último Adão, que é celestial. E ele diz assim: filhos de Deus, de fato somos filhos de Deus, imutável. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Isso é futuro. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Isso é futuro. E agora no presente, somos filhos de Deus. E no presente, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Há um preço a pagar, a santidade, separação. Santifico na verdade, a tua palavra é a verdade, diz a palavra de Deus. Jesus precisou encarnar para conduzir muitos filhos à glória. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Ele diz no 9, vemos todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento, da cruz, da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Aleluia. Amados irmãos, não há salvação sem morte. Aquele que pecar, esse tem que morrer, diz a palavra de Deus. Por isso Jesus Cristo, um homem perfeito, Deus encarnado, ele vai até a morte. Ele sofre a sua morte. E quando ele está indo para lá, amados irmãos, se você pensar direito, a palavra de Deus vai dizer: colocaram espinhos sobre a sua coroa, sua cabeça, e apertaram e verteram o sangue, ele foi deformado, arrancaram suas barbas. E quando ele estava carregando a cruz, ele caiu. E lá em Lucas diz assim, amados irmãos, que quando ele caiu, pegaram José de Arimateia para ajudá-lo a carregar. Enquanto Jesus carregava sua cruz, José de Arimateia ajudava carregando a cruz dele. Existe a cruz de Cristo e existe a nossa cruz. Mas você não pode ter a sua cruz se você não passar pela cruz de Cristo. Porque a nossa cruz é para ser conformada à imagem e semelhança de Jesus. Mas você não pode ser conformado à imagem e semelhança de Jesus se você não é filho de Deus, se você não nasceu de novo pela graça de Deus, se você não passou pela cruz. Por isso ele dá-lhes provasse a morte, amados irmãos, porque Jesus provou a morte e ninguém pôde segurá-lo.
Porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que Jesus não pecou. Pilatos vai dizer, olha, nele eu não vejo pecado nenhum. Foi um testemunho do mundo. Em tudo ele foi tentado e não pecou. Seu salário do pecado é a morte. Por isso que ele foi até a morte. Ele foi até o inferno. Lá ele pegou a chave da mão do diabo. A chave da morte e do inferno. E o diabo não pôde segurá-lo, amados irmãos. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele venceu a morte. Ele foi até a morte e ele venceu a morte. Por isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que fala da ressurreição, que é tremendo capítulo da ressurreição, ele vai dizer assim, amados irmãos, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista em incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista em imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vitória, a glorificação, os mortos, os vivos. Onde está a morte, a tua vitória? É um brado, amados irmãos. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado, o aguilhão da morte. O aguilhão do nascimento em Adão. Foi retirado, porque nós nascemos agora no último Adão, que é Jesus Cristo. Foi tirado lá na cruz. O aguilhão da morte, o pecado e a força do pecado, a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Nós temos a vitória em Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos, ele enfrentou a morte. São as crises de Cristo. Imagine só um Deus que fez todas as coisas, que ele não precisa de absolutamente nada. Ele enfrentou todas as coisas. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve cansaço, ele teve sono. E ele foi traído, foi até a cruz, e levantaram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi levantado naquela cruz, e os pregos foram pregados na sua mão, nos seus pés. E ali estava as 7 palavras da cruz, e uma delas, perdoa, Pai, porque ele não sabe o que estão fazendo. E aquela agonia de Jesus tremenda ali no Getsemane. Agonias por quê? Porque ele está aí a levar o pecado meu e seu, e ele enfrentar a morte, ele a vida, como pode enfrentar a morte? Ele ia enfrentar a perda da comunhão com o seu Pai momentaneamente, ele nunca perdeu a comunhão com o Pai, ele ia deixar de ver a face do seu Pai, naquele momento, ele entrou em agonia, e ali soou sangue, amados irmãos. Alguns dizem que Jesus naquela cruz, devido ao sofrimento, o seu coração, ele foi literalmente rompido, dilacerado pelo sofrimento. Como ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou as costas para ele. Porque ali estava a palavra de Deus dizendo, Deus o fez pecado por nós, sem ter pecado nenhum, para que a sua justiça fosse imputada a nós. Ali ele estava levando, amados irmãos, sobre ele. Que salvação tremenda, maravilhosa. Perdemos de vista, amados irmãos, o que é essencial. A palavra de Deus diz, mas ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele se fez pecado, Deus o fez pecado, sem ter pecado. Pedro vai dizer para mim e para você, amados irmãos, nós precisamos nos firmar no Evangelho pleno do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, carregando Ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas
feridas, por suas pisaduras fostes sarado, porque estavas desgarrados como ovelhas, mas agora, porém, vos convertestes ao bispo e pastor da vossa alma. Amados irmãos, prestem bem atenção à morte de Cristo. Por isso Jesus sangrou sangue, saiu sangue no seu suor. Por isso que Jesus, seu coração foi dilacerado, foi rompido naquela cruz. Porque Jesus estava levando pecado, sem ter pecado nenhum, meu e seu. Porque Jesus estava ali, amados irmãos, ia morrer, sem ele a vida. E Jesus ia perder momentaneamente a face do Pai, coisa que ele nunca perdeu na vida. Terrível sofrimento de Cristo. E Cristo morreu naquela cruz. Mas, amados irmãos, o Evangelho da graça de Deus, a pleno e poderoso Evangelho, esse grande salvação, é esse Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E porque Jesus Cristo ressuscitou, agora nós temos o nosso Deus e nosso Pai. Nós temos o nosso irmão mais velho, somos chamados filhos de Deus. Que coisa tremenda isso, amados irmãos, da morte de Jesus. Por isso Hebreus, ele faz essa colocação tremenda, conduzindo muitos filhos à glória. Por isso a palavra de Deus diz, Colossenses 1, versículo 27, Cristo em vós, esperança da glória. Por isso, Tessalonicenses, a palavra de Deus tremenda, ele vai dizer para mim e para você, preste bem atenção, amados irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele vai dizer assim, esses sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido em vós, no nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vossa vocação, e cumpra com poder todo o propósito da bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Ah, amados irmãos, que salvação é essa? Que salvação é essa? Essa grande salvação. Se você nasceu de novo e crê em Jesus Cristo como único Salvador, Ele é Senhor da sua vida. Não creia, as pessoas dizem para você, você pode ter um Salvador, mas Ele não é seu Senhor. Não, amados irmãos. Agora nós somos escravos de Cristo e somos filhos de Deus. Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos aprender agora a andar sob o governo de Deus. O governo na vida pessoal, conjugal, familiar, em todos os aspectos, o governo de Deus. Porque onde não há o governo de Deus, há desordem. Na vida pessoal, na vida conjugal, na vida familiar, na vida na assembleia, na vida no mundo, desordem. Só há ordem quando há o governo de Deus, através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ah, amados irmãos, Ele provou a morte por todo o homem. Ele provou a morte. Para que, pela graça de Deus, é graça sobre graça, é imensa graça de Deus, por isso é o Deus de toda graça, por isso é o Deus de toda esperança, por isso é o Deus da paz que excede todo entendimento, por isso é o Deus do amor que excede todo entendimento. É uma graça plena, poderosa, eficaz. Amado irmão, nos apeguemos a Cristo. Em tempos tão difíceis, nós temos esquecido, amados irmãos, negligenciado, nos apartado, distraídos dessa grande salvação. Negligenciado a grande salvação que nós temos em Cristo. Por isso as pessoas estão buscando salvação em outras coisas. Estão buscando salvação num lenço, estão buscando salvação numa água, num objeto, estão buscando salvação em ritos judaicos, em figuras judaicas do Velho Testamento, estão buscando salvação. Não, amados irmãos, todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Todo o Velho Testamento vai falar do Messias, aquele que foi enviado para salvar e trazer uma plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. Amados irmãos,
Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos, em outra oportunidade, continuar sobre esse mesmo texto, do capítulo 2, para nós irmos até o final, até o versículo 18. Preste bem atenção, amados irmãos, por essa razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Não desvie. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque nós temos tornado participantes de Cristo e de fato guardamos firmes, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança desde o princípio que tivemos. Firmes. A palavra de Deus também vai dizer, amados irmãos, no capítulo 3, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia, exultação da esperança, fidelidade, firmeza naquilo que está em Cristo. Deus não tem outro evangelho para mim e para você, amado irmão. O evangelho de Cristo são as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Por isso, capítulo 1 a 3 de Efésios, ele fala daquelas riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ele nos adotou como filhos legítimos. Ele nos redimiu. Amados irmãos, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Ele também desvendou o grande mistério. Que mistério é esse? O mistério de Deus é Jesus Cristo. E o mistério de Cristo é a igreja. Somos nós, os santos, os lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas também diz na palavra de Deus lá, que haverá um dia que todas as coisas convergirão para Jesus Cristo. É o supremo propósito de Deus. E que Deus nos deu o Espírito Santo, que é penhor, é um selo e é penhor, é a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus e da nossa filiação. Meu amado irmão, que Deus continue abençoando a sua vida. Não desvie seu olhar nem para a direita nem para a esquerda. Permanece firme na palavra de Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos guarda, é Deus que nos fortalece. Não ouça outra coisa, não busque outra coisa, se firme aos pés de Jesus. Façamos como Maria, escolheu a melhor parte, nunca poderá ser tirada, olhando para Cristo, ouvindo Cristo, aos pés de Jesus na crise, aos pés de Jesus, dizendo para Ele, o Senhor é meu cabeça, eu sou a tua serva, sou o teu escravo, o Senhor é a minha glória. Ah, irmãos, que Deus nos dê uma revelação fresca da pessoa e obra de Cristo, que Ele revele o meu coração e o seu coração, pela graça de Deus. Pai, opera poderosamente na vida nossa, na vida de cada irmão, que traga a memória que nos dá esperança, e o que nos dá esperança é essa grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém.